Aquela parte gay não é pra falar, né? Não posso falar. Não. Agora como ele tá bem informado, hein? Não, essa razão da rua de trás, eu morava ali. Atenção. Quem é João José Verbitsky, JJ? É difícil responder essa pergunta, né? Porque é meio chato falar da gente mesmo. Mas eu sou nascido em Curitiba, embora não seja curitibano, eu sou atleticano. Filho de Leonardo e Janina. Meu pai, Leonardo, era mais conhecido por Onha. Ele tinha um restaurante muito famoso que fazia uma feijoada. Estudei no Colégio Santa Maria toda a minha infância. Depois fiz faculdade e hoje trabalho na área de consultoria de publicidade. Quando que você nasceu e quando que você começou em publicidade? Nasci em 3 de agosto de 1951 e, na verdade, comecei em publicidade muito jovem, como panfleteiro. Meu pai tinha uma copiadora e, na época, havia muita necessidade de cópias, de fotocópias para inscrição no vestibular. Então, as minhas férias eu passava ali no núcleo profilático distribuindo panfleto toda manhã, das 7 da manhã ao meio-dia. E no restaurante do meu pai, a gente praticava muitas coisas que hoje são consideradas marketing moderno. Por exemplo, marketing de aromas. Meu pai jogava o cebinho do filé, do churrasco, no braseiro, para fazer o cheiro do churrasco, e isso enchia o restaurante todo dia na hora do almoço. Aliás, o teu pai, o nome do teu pai é uma coisa bem característica. Uma vez você me contou, você podia contar para o pessoal o que significa Onha? Na verdade, ninguém chamava meu pai de Leonardo. Você fala Leonardo, ninguém sabia. E o Onha foi um apelido que ele ganhou quando era guri, porque ele jogava bola, inclusive jogou no Atlético também. E os ciganos apelidaram ele de Onha, que significa rápido como um raio, como um relâmpago. Ele era goleiro, né? Era goleiro. Meu pai foi goleiro, eu fui goleiro também, joguei no Atlético, nos juvenis, joguei no Santa Maria durante 11 anos. Uma grande contribuição sua ter abandonado uma boa contribuição para a publicidade, você ter largado o futebol. Aqui naquele tempo dava muito pouco dinheiro no futebol. Mas você falou que começou cedo com a publicidade. Você sempre quis trabalhar com publicidade, com comunicação? Não, é engraçado. Eu na verdade, eu queria fazer vestibular de duas coisas que sempre me fascinaram: arquitetura e arqueologia. Arqueologia no Brasil, na época, nos anos 60, era muito difícil, eu não tinha nem curso. E arquitetura eu não passei em 2 vestibulares, e passei em comunicação social na Católica, em segundo lugar. E no primeiro dia de aula me apaixonei pela comunicação. E primeiros 15 dias de aula eu já tinha meu primeiro emprego. Eu fui trabalhar, eu levei um release no Diário do Paraná, e o Roberto Novaes, que era meu professor na faculdade, me convidou para fazer um estágio no jornal. Isso foi em que ano? 1973. Então eu comecei a trabalhar no jornal de imediato. E trabalhei em todas as posições, joguei em todas as posições daquele time. O Diário do Paraná era um jornal que na época era o principal jornal de Curitiba e do Paraná. Era uma escola de jornalismo, os maiores jornalistas do Paraná trabalhavam lá na época. Obrigado. Inclusive o Bittencourt iniciou comigo também na mesma época. E fui repórter policial. Aí o Vinícius Coelho, grande amigo sacana, me colocou para cobrir os coxas durante 1 ano e meio. Então fiquei 1 ano e meio indo no campo do Curitiba todo dia, e o Curitiba ainda foi campeão naquele ano, para minha desgraça. Mas aí eu aprendi que você tem que ser profissional e isento, né? E para mim a maior recompensa foi no dia que o Curitiba foi campeão. O Marçal, que era zagueiro do Curitiba, me deu a camisa. Era zagueiro e capitão do Curitiba. Ele me deu a camisa como homenagem à minha isenção. Ele sabia que eu era atleticano, que eu estava machucado, mas me deu a camisa. Quando cheguei em casa com a camisa do Curitiba, meu pai jogou no fogo a camisa, mas isso é outra história. Eu te conheci como publicitário, eu acredito, ali numa agência nas suas análises, com Caldeira. Isso. Já era Gemini? Gemini. Antes de chegar na Gemini, eu trabalhei no Diário do Paraná durante 2 anos e meio. Depois fui trabalhar, teve a Neve em Curitiba.
E eu fiz várias reportagens importantes na época, porque todo mundo se preocupou com a beleza da neve e eu fui ver a agricultura que tinha queimado tudo, né? A geada negra. E o Carney me convidou, o governador Jaime Carney me convidou para uma entrevista e da entrevista me convidou para trabalhar no Palácio Iguaçu como assessor de imprensa junto com o secretário Antônio Luiz de Freitas, que hoje é dono da Master. Então eu trabalhei no governo durante um ano, voltei para o jornal como editor de segundo caderno, como editor de polícia, como editor de esporte e acabei, antes de me formar ainda, sendo editor-chefe do jornal. Aí voltei para o governo, trabalhei no governo nas secretarias de planejamento do interior e na administração com os secretários Belmiro Castor, Véspero Mendes e Luiz Eduardo Veiga Lopes. Aí, quando o Saul Raiz perdeu a eleição por Richa, em 83, eu saí da... A campanha foi 82, é. Em 83 eu saí do governo e fui trabalhar na Gemini com o Caldeira, do Cídio Caldeira Júnior. Que foi, para mim, uma grande escola. O Caldeira é uma pessoa maravilhosa e me deu uma oportunidade única de fazer um curso em São Paulo, na Ogilvy, que eles chamavam de Universidade Latino-América. Era um curso sobre planejamento e atendimento de publicidade. Então tivemos aulas com o Kenneth Roman, que era presidente mundial da Ogilvy na época. Tivemos um vídeo com o David Ogilvy, nos ensinando muitas coisas. Lanterna mágica. As lanternas mágicas, e foi um aprendizado maravilhoso. No governo eu já tinha começado a trabalhar um pouquinho com planejamento, que era uma coisa que não existia praticamente naquela época. E na Gemini nós começamos a trabalhar de uma forma diferenciada, já trabalhando comunicação integrada, não só a publicidade. Isso porque o consumidor é atingido de diversas formas, por diversas formas de comunicação, não só o anúncio no jornal, na televisão e no rádio. Então a gente cuidava de clientes como a Batavo, a Coamo, e a gente começou a trabalhar com feiras, exposições, assessoria de imprensa, merchandising, design de embalagem, além de fazer anúncios e comerciais. Então foi um embriãozinho de planejamento que surgiu naquela época, em 86 até 83 até 86 que eu fiquei lá. Como você escreve, quando você escreve um artigo seu, mesmo sobre publicidade ou sobre comportamento, você se sente mais jornalista ou um redator publicitário? Eu me sinto os dois. O jornalismo me ensinou uma coisa importante, muito importante, eu creio, que falta na faculdade de publicidade, embora eu tenha dado aula de publicidade. Saber entrevistar e saber captar a essência. O que é importante? No jornalismo a gente trabalha com lead e sublead, né? A gente coloca no começo da notícia aquilo que é mais importante. E muitos publicitários esquecem disso. Acabam escondendo o que é mais importante, que é o benefício para o consumidor, lá no fim do texto. Então nós vemos anúncios sem título, anúncios sem benefício, anúncios sem promessa de alguma coisa boa. Muitas vezes são criativos, mas como disse o John O'Toole, que foi presidente da Associação Americana de Agências de Publicidade, criatividade não significa eficiência. A eficiência, a publicidade é feita para vender. Ela pode até entreter, pode emocionar, pode fazer rir, mas se não vender não adianta nada. Então, a essência era conseguir transmitir o benefício. Essa seria, no caso, então, a propósito dos seus artigos e comentários, que hoje o próprio setor está confundindo publicidade e propaganda? Bom, esse é um velho debate meu. Publicidade e propaganda são duas coisas diferentes. E o Brasil é o único país do mundo que usa o mesmo significado para as duas palavras. Publicidade é comunicação comercial, é transmissão de mensagens de vendas. E propaganda, no mundo inteiro, é comunicação política, religiosa e ideológica. Se você entrar no site da Amazon.com, digitar advertising, você vai ver livros de publicidade que ensinam a vender. E se entrar em propaganda, você vai entrar em propaganda nazista, propaganda socialista, campanha política. Quem cunhou essa expressão propaganda foi a Igreja Católica, né? Foi o Ministério da Propagação da Fé, que era para propagar a fé. Então, a palavra, a origem é essa. No Brasil ainda se confunde a palavra publicity, como se fosse publicidade. E publicity é assessoria de imprensa.
É o trabalho de promoção que um assessor de imprensa faz com o artista para conseguir espaço gratuito na mídia, etc. Então, há essa confusão no Brasil. Eu tenho tentado, eu insisto nisso muito, e tenho tentado no Orkut, no meu blog, no livro que eu escrevi, nas minhas aulas, evidenciar bem essa diferença. Mas os próprios jornalistas especializados usam propaganda como sinônimo de publicidade. A maioria dos livros editados no Brasil cometem esse pecado. É o único país do mundo que usa a publicidade e propaganda como sinônimo. Tem uma outra questão que você é muito crítico com relação a essas restrições à publicidade. Você não acredita que em alguns casos isso até é lícito, como por exemplo no cigarro, bebida, enfim? Eu queria que você falasse um pouco dessa tua posição sobre isso. A minha posição é também polêmica, mas eu sou polêmico, né? Eu acredito que todo produto que é produzido e comercializado legalmente tem pleno direito de ser anunciado. Se eu posso produzir, se eu gero emprego, se eu gero impostos, se eu gero distribuição de renda, eu tenho o direito de anunciar porque eu preciso vender. Porque se eu não vender, eu vou falir. Eu até admito que alguns produtos possam ter algum tipo de restrição de horário, como cigarro e bebida alcoólica, por exemplo. Mas querer culpar a publicidade pela obesidade, por exemplo, é um absurdo. O que faz um bom publicitário? Um bom publicitário, de uma forma geral, desde o criativo, o diretor de arte ao cara de atendimento. O que faz um bom publicitário? O bom publicitário trabalha com a verdade, em primeiro lugar, não tenta enganar o consumidor. O Ogilvy sempre diz, não subestime, sempre dizia, né? Não subestime o consumidor. Ele pode ser teu pai, tua mãe, tua filha, teu vizinho, um amigo teu, ele não é um imbecil. Então não subestime a inteligência dele. Então o bom publicitário deve, em primeiro lugar, conhecer o problema, porque você definindo bem um problema, você tem 50% da solução. E segundo, resolver esse problema de forma que estimule a venda. Eu sei que há várias correntes da publicidade, ligando a publicidade ao entretenimento. Estou lendo um livro sobre o comportamento do consumidor, que diz que a emoção fortalece a memória. Mas a gente ainda vê muitos comerciais na televisão e acaba não lembrando a marca do produto. Contam uma história bonita, emocionante, edificante, mas o produto que eu tenho que vender desaparece na memória. Então, acho que o bom publicitário deve valorizar principalmente a marca do anunciante e o benefício que é dado ao consumidor. As pessoas compram benefícios, não compram produtos, não é verdade? A nossa geração foi muito influenciada pelo David Oldham, né? Reconheço que ele era realmente um gênio. Essa geração atual tem alguma referência desse porte ou está todo mundo perdido? A maioria, eu dei aula na Universidade Positivo até uns 4 anos atrás, até 2003. A maioria, e dei aula na Federal antes, em 83, 86. Hoje, a maioria dos jovens publicitários não lê. Nem o Jornal do Dia para ver os anúncios. Aliás, tem publicitário que não lê jornal, prefere olhar na internet, mas esquece que ele tem que ver o que está acontecendo no mundo da publicidade. Eles têm poucas referências. No Orkut, por exemplo, eu percebo que a maioria quer fazer download de livro. Porra, ler o livro na internet é uma dificuldade, ler de verdade, né? Acaba não lendo. Ler um livro técnico, um livro que vai te ensinar alguma coisa, eu acredito que você tem que ler com uma caneta ou com pincel atômico, sublinhando, anotando, para aprender. Não é só passar os olhos num pedaço de texto e fazer de conta que aprendeu. No tempo de faculdade chamava de literatura de sovaco, tinha uns caras que andavam sempre com o livro debaixo do braço, mas nunca abriram o livro. Hoje, infelizmente, a juventude está muito preocupada em conseguir tudo no Google, tudo na internet, sem ir a uma biblioteca, por exemplo. Tinha uma discussão dia desse no Google com alguns meninos que disseram, pô, nós somos da lei do menor esforço. O homem inventou as coisas para trabalhar menos. Mas quem não estuda não vai progredir. Então, meu avô sempre dizia, quem tem competência se estabelece. Aqueles que não estudam, que não pesquisam, que não procuram, só podem dizer que sinto muito. Vocês vão perder o espaço que vocês poderiam conquistar. Porque quem for mais competente, quem tiver mais capacidade, quem tiver mais conhecimento, mais cultura, mais informação, com certeza vai se destacar no mercado.
Você podia falar um pouco da tua experiência como dono de agência? Posso. Em 86 eu saí da Gemini e o meu concunhado, o Renato Trombini, me incentivou muito a montar a JJ Comunicação. Eu tinha um convite para ir para a OG, eu vi, mas eu não queria morar em São Paulo. Primeiro que eu não gosto de São Paulo, o estilo de vida em São Paulo, é muita correria, os caras mais pacatos. E segundo porque eu ia ficar sem ver o Atlético. Parece bonito. A família? A mulher, a família, o cachorro, eu nem falo. Tô brincando do Atlético, mas eu não queria mudar de Curitiba. A minha vida estava estabelecida aqui. Quando eu voltei dos Estados Unidos também, quando eu fui fazer meu mestrado, eu tive convites para morar lá nos Estados Unidos, mas a minha vida está em Curitiba, meus relacionamentos estão construídos em Curitiba e eu preferi ficar aqui. E nós montamos a JJ Comunicação em 86, já com alguns clientes importantes, como a Nutrimental, a própria Trombini, o Hotel Internacional de Foz, a Comasul IBM e a Paraná Equipamentos Caterpillar. E já começamos a agência com 10 funcionários e posicionada como uma agência de comunicação integrada, que é um termo que, na verdade, surgiu alguns anos depois no mercado, com o Don Schultz. E trabalhamos dessa forma, oferecendo serviços de publicidade, de assessoria de imprensa, de promoção, de feiras e eventos, de merchandising, de design, procurando resolver os problemas de comunicação dos nossos clientes. JJ foi muito bem durante 12 anos. Éramos uma das maiores agências de Curitiba em faturamento, estávamos entre as 60 maiores do país. Só que eu cometi um erro estratégico, eu tinha um cliente muito grande. E esse cliente muito grande correspondia a quase 60% do meu faturamento. E esse cliente muito grande faliu, que era a Incol, aquela construtora que faliu e deu um prejuízo enorme no país inteiro. E na época nós perdemos $500 mil, assim, da noite para o dia. E isso acabou inviabilizando a continuidade da agência. Então, com muita dor no coração, eu chorei muito naquele dia. Resolvi fechar a agência. Foi de surpresa. Algumas pessoas me alertavam, tome cuidado, veja, tal, mas a gente não conseguia acreditar porque continuava funcionando tudo. Continuavam pagando tudo, lançando prédios novos, realizando promoções novas. Então, era difícil, para quem estava envolvido com a Incol, era difícil de acreditar que ia... Eu lembro, inclusive, que você atendia a empresa também em outros estados, né? Por causa da Incol, principalmente, nós montamos filiais em Florianópolis, em Joinville e tínhamos uma representante em Blumenau. Mas era um cliente, você tem uma ideia, o faturamento dele era de $1 milhão, $1.200.000 por mês, faturamento bruto. Hoje, em Curitiba, tem raros anunciantes com esse volume de investimento. Então era muito difícil ter um segundo ou terceiro anunciante na época com o mesmo volume de investimento que tinha em Incol. Essa tua experiência de professor, como é que se deu isso? Você gosta de dar aula? Você gosta de estar com o público jovem? Você aprende com eles também? Como é que é? Eu adoro dar aula. Quer dizer, eu não dou mais aula há 4 anos, quase 5. Mas eu adorava dar aula, porque primeiro obriga você a se atualizar, a se informar, a organizar teu pensamento para poder expor. Segundo, o relacionamento com os mais jovens é sempre muito interessante. E você ter a honra de poder tentar ensinar é uma coisa muito, muito legal, muito nobre. Na verdade, quem aprende são eles, né? A gente só mostra o caminho. Mas eu dei aula na Federal e depois dei aula no Unicemp, que era Centro Universitário Positivo, hoje é Universidade Positiva. Eu não sei se você se lembra, eu entrei na publicidade em 68 e tinha um anúncio feito por Dualib, de um pai com uma cinta na mão, e dizia: se um dia o seu filho quiser ser publicitário, como é que você vai reagir? Você se lembra desse anúncio? Que esse anúncio me focou muito. E na época que eu comecei também a ser publicitário. E era uma profissão maldita na época. E passaram-se os anos, ela foi uma das profissões mais disputadas no vestibular, rivalizando com medicina. Quer dizer, hoje, como que você vê? Assim, tem muito publicitário, tem muito candidato publicitário, todo mundo quer ser um Washington Oliveto. Como é que você vê? Eu não vi esse anúncio. Mas é bom, né? É bom, mas meus 2 filhos são publicitários. A Valéria é atendimento numa agência e o João Bruno é redator de uma agência de mídia digital.
Então, eu não usei a cinta e eu também acho que não influenciei diretamente, talvez indiretamente tenha influenciado. Publicidade, para mim, é uma das profissões de maior futuro no mercado de trabalho. Por quê? Porque a competição vai ser cada vez maior entre produtos e serviços. Haverá necessidade de construir imagens de marca, personalidade de marca, diferencial de marca, de mostrar vantagens competitivas, de destacar benefícios e de conseguir atrair a atenção do consumidor para a compra. Infelizmente, a maioria dos jovens estudantes de publicidade pensam só em criação. Eles acham que todo mundo vai para Cannes todo ano, que tem um monte de modelos maravilhosas e lindas em volta o dia inteiro, que vão viajar pelo mundo, que vão ganhar um monte de prêmios. Na verdade, alguns poucos conseguem isso tudo, mas são raros. Você vê hoje cada vez mais os anunciantes se profissionalizando. Esse também é um problema no Brasil ainda. A maioria dos anunciantes não é profissional em marketing e comunicação, é mais axologia do que técnica. E os jovens não perceberam ainda, ou muitos não perceberam, que não tem emprego só em agência de publicidade, e muito menos só na criação. Mesmo na agência, você pode trabalhar como atendimento, como planejamento, como produção, como RTVC, como administrador da agência. Existe um ramo do direito, que existem poucos advogados especialistas em direito publicitário, direito autoral, direito de imagem, etc. Depois você pode trabalhar em veículos de comunicação, pode trabalhar em fornecedores, pode trabalhar em anunciantes dos departamentos de marketing e pode até ser professor de publicidade. Quer dizer, há um vasto leque de opções. Por ano se formam no Brasil, se não me engano, 16 mil novos publicitários. Mas a maioria não continua na carreira. Desiste porque a competição é muito árdua. É muito difícil conseguir emprego. Eu sempre, repetindo o que eu já disse, só os mais competentes conseguem sobreviver nessa selva. Quem não se preparou, eu sempre disse aos meus alunos, comece a procurar emprego no primeiro mês de faculdade. Eu cito o meu exemplo, porque eu cheguei na hora certa, no lugar certo, na pessoa certa, e consegui um emprego, que abriu a minha porta. Meu primeiro dia de jornal, eu confesso, eu não sabia botar o papel na máquina. Tiveram que vir me ensinar como é que põe o papel na máquina. E eu levei mais de 1 hora para escrever uma lauda de texto. Hoje, na publicidade, qual a área mais carente de bons profissionais? Eu acho que é planejamento. Porque, infelizmente, se criou uma rotina no Brasil de criar primeiro e justificar a ideia depois. Então, a segunda dificuldade é a criação. Há muita chupada de ideia dos outros. Muitos publicitários só trabalham com o anuário em cima da mesa, olhando ideias que já foram desenvolvidas, e como é que eles podem adaptar aquela ideia para aquele cliente deles. Poucos criativos leem um planejamento de comunicação inteiro, ou sequer leem o job, o pedido de trabalho inteiro. Eles querem conduzir a publicidade pela cabeça dele. E o mais importante do que aquilo que a gente quer dizer é o que o público quer ouvir. Então, se você não sabe o que o público quer ouvir, você provavelmente vai estar errando o alvo. Já que você está entrando nesse assunto, o que faz um bom briefing? Como que você lidava com o briefing? Que conselho você daria a um jovem publicitário sobre as leads do briefing? Veja, o briefing é uma coisa. O briefing é, na verdade, um resumo da ópera. É um questionário que você aplica ao anunciante e ele te dá a versão dele dos fatos. Eu prefiro trabalhar com briefing seguido de um diagnóstico. O que é o diagnóstico? O diagnóstico é como quando você vai no médico. Você chega no médico e diz, doutor, eu estou com uma dor aqui. Esse é o briefing. O que o médico vai fazer? Vai fazer um monte de exames e você vai fazer pesquisa, vai fazer raio-x, vai fazer ressonância magnética, vai colher mais informações para chegar ao diagnóstico acurado, porque uma dorzinha aqui pode ser muita coisa. Então, muitas vezes o anunciante pensa que sabe o problema dele e não sabe. Então, um bom publicitário, uma boa agência de publicidade deve ir ao mercado, observar o comportamento do consumidor, deve fazer pesquisa, deve procurar mais referências, deve analisar principalmente a concorrência e a comunicação da concorrência, porque eu já vi casos de campanhas iguais, campanhas semelhantes ao que o concorrente fez há 1 ano ou 2 anos atrás, porque a agência não pesquisou como o principal concorrente dela se comunicava.
Então você acha que o briefing tem que ser construído junto com o cliente, talvez? E apurado. E que há uma preguiça também dos publicitários. Há uma preguiça muito grande. Na verdade, como eu disse, o costume, e isso acontece no Brasil, e acredito, pelo que eu conheço, que acontece muito menos na Europa e nos Estados Unidos, os publicitários acham que são donos da verdade. Eles criam de acordo com o gosto pessoal deles. É uma arrogância publicitária. Uma arrogância. Até um outro americano, que eu não me lembro o nome agora, saiu na minha mensagem há uns 4 anos, analisando que as agências cobram muito pelo pouco que fazem e pelo pouco que se envolve com o negócio do cliente. Quer dizer, eu não sei, quando eu fazia um anúncio, eu ligava no dia seguinte, ou 2 dias depois, ou 3 dias depois, para saber se deu resultado. Muitas vezes a comunicação não acerta no alvo, você tem que corrigir o rumo da comunicação. A maioria nem liga, não quer saber se deu resultado, se não deu, ele quer faturar a mídia dele. Outra coisa que acontece muito ainda no Brasil é o foco excessivo na mídia. Nós temos, eu concordo plenamente que a mídia, a televisão, é a mídia mais importante no Brasil e no mundo. Mais de 50% dos investimentos são feitos na televisão, porque a televisão é eficiente. A internet ainda no Brasil é 4%, 5% do investimento. Mas você não pode pensar em publicidade só como criar e veicular anúncios e comerciais. Hoje você tem que ir além, você tem que usar a internet, você tem que usar a ação no ponto de venda. Hoje você pode usar marketing de aromas, pode usar iluminática, pode usar uma série de outros instrumentos que constituem, como eu sempre digo, uma orquestra, né? O planejador é um maestro. O planejador é um generalista que sabe um pouquinho de cada instrumento e faz a execução de uma melodia harmoniosa, afinada, às vezes com solos, às vezes com apoteoses, mas às vezes usando todos os instrumentos, às vezes usando um só, ou 2, ou 3, nem sempre com a mesma linha melódica, como é uma sinfonia. Então, o publicitário hoje, de futuro, ele tem 2 caminhos: ser especialista no instrumento ou ser generalista. Conhecer razoavelmente bem todos os instrumentos que estão à disposição dele para ele poder planejar a comunicação. Você não pode planejar uma comunicação usando instrumentos que você não conhece. Até usando esse gancho e procurando situar a questão do nosso quintal, da nossa Curitiba, gostaria que você falasse a respeito da aplicação desses recursos todos há alguns poucos anos e adaptados para hoje. Eu acredito que não evoluiu muito. Eu tenho tido a oportunidade de atuar com agências não só de Curitiba, como de Santa Catarina e de São Paulo. Eu ainda vejo muita ideia justificada, não pensada antes de criar, sem conhecer o problema. É que pensar dói e dá trabalho, né? Pois é, pensar não dói e não dá trabalho nenhum, né? E eu sempre digo, pensar grande custa o mesmo tempo, o mesmo esforço de pensar pequeno. Se você pensa grande, é como fazer o bolo, né? Se o bolo cresceu demais, você pode cortar e fazer 2. Se o bolo ficou desse tamanho, você não faz 2 bolos com eles. Tem que usar aquilo mesmo. Pois é, mas eu gostaria que você falasse a respeito do mercado curitibano e das ações curitibanas, dos trabalhos principalmente, que eram feitos há alguns poucos 20 anos e agora. Em termos de cliente, em termos de mensagem, em termos de filme, essas coisas. O mercado curitibano se transformou nos últimos 10 anos. Grandes anunciantes foram embora ou faliram. Grandes segmentos de mercado diminuíram seus investimentos de forma drástica, como o mercado imobiliário e o mercado de automóveis, por exemplo. Nós temos em Curitiba, no máximo, 5 ou 6 agências de publicidade que trabalham como deveriam trabalhar. Coletando o briefing, fazendo o diagnóstico, analisando o problema, pensando em cenários de futuro, construindo caminhos mais seguros para o anunciante e se preocupando com as vendas. A maioria das agências não trabalha assim, infelizmente. Isso não é Curitiba, isso é no Brasil inteiro. A maioria das agências pega na internet uma pesquisa que ele achou que justifica aquela ideia que ele criou e apresenta isso como planejamento. Isso não é planejamento. Você acha que você tem que ser mais criativo no planejamento? Eu acho que o planejamento é abrir um pedaço da estrada. Esses dias eu vi... É indicar o rumo, né? Mudando de assunto, completamente mudando de assunto. Para te provocar. Esses dias eu vi um documentário sobre o Flamengo
E estava o poeta Tiago de Mello falando de um cara que cunhou a frase uma vez: Flamengo, sempre Flamengo. Não me lembro quem é o cara. Se você fosse cunhar uma frase para o Atlético, não precisa dizer agora, pode ser no programa. Tá pronto? Então fala para nós. Que frase se conhece? Eu já fiz essa frase. Na verdade, eu coloquei numa comunidade do Orkut. Atlético, muito amor, muito além da eternidade. Opa. Você falou do Orkut, você agora está com um novo projeto aí que é o blog, né? Como é que está indo isso? Pois é, eu sempre, sei lá, eu quase morri há 5 anos atrás. Eu tive um infarto e fiz uma cirurgia de 4 pontos no coração, seguida de uma infecção hospitalar que quase me levou. Perdi 18 quilos, tive que me aposentar por invalidez permanente. E não sei se uma parte emocional em mim falou mais alto, mas eu escrevi um livro. Comecei a entrar no Orkut e tentar oferecer conselhos aos mais jovens. Sei lá se é estoicismo, se é vaidade ou se é vontade de ajudar só. Mas eu faço isso todo dia. E participo de algumas comunidades de publicidade e de marketing onde a maioria das pessoas gosta daquilo que eu escrevo e agradece pelas orientações que eu dou. Até na minha página pessoal, volta e meia, vem perguntas sobre o que você acha disso, o que você acha daquilo, e eu tento responder dentro do meu conhecimento em coisas que realmente eu não sei, né? E eu vou dizer, olha, eu não sei, isso eu não posso te responder. E aí surgiu a ideia de montar um blog. Isso faz 2 meses. E eu hospedei o blog do JJ na editora Abril, blogesabril.com.br/blog do JJ. E para minha surpresa, ontem entraram mais de 1.800 pessoas no blog. 1.800 visitas no blog, algumas pessoas podem entrar 2 vezes. E em 2 meses estou chegando a 35 mil visitas no blog, que eu acho que é um número assustador. É muito grande. Né? Muito grande. Isso aumenta a minha responsabilidade com o conteúdo que eu vou manter no blog. Mas isso mostra a força que tem a comunicação na web. Você falou do teu caso de saúde e percebi uma emoção na tua fala, na tua voz. Os eslavos, você é descendente polaco, de ucraniano? Polaco. Né? Polaco. Os eslavos normalmente são sujeitos emotivos. Eu sou muito emotivo. Eles extrapolam. Queria falar sobre a emoção do JJ e o uso da emoção na publicidade. Tá, a emoção às vezes me atrapalha, porque eu sou um chorão de natureza. Você quase chorou. E isso eu puxei da minha mãe, do meu pai, do meu avô polaco. Eu sempre cito. Agarremos tudo na choradeira. Agarremos todo na choradeira. E eu choro muito fácil. Eu me emociono com a medalha olímpica, me emociono com um show maravilhoso. Tem o último DVD do André Rieu, que é um show na Austrália, que no final ele chora tocando violino. Uma choradeira lá em casa, minha mulher italiana também é choradeira. Enchemos o sofá de lágrimas. Né? Ele chora bem largada dele ali. Não, largada não, talvez na chegada. Mas eu choro muitas vezes ouvindo o hino nacional. Então, eu sou muito emotivo. Essa emoção às vezes me atrapalha, porque eu tenho diabetes. E o emocional faz a taxa de glicemia subir muitas vezes quando não devia. A emoção... Uma caixa de chocolate, né? Não, sem chocolate. Sem chocolate. A emoção na publicidade é muito importante. Só que ela não pode ser uma emoção barata. Ela tem que saber explorar a emoção que diz respeito àquele tipo de consumidor. Não pode ser piegas. Não pode ser piegas. Existem comerciais maravilhosos que trabalham muito bem a emoção e comerciais que trabalham a emoção de forma, ou a emoção ou o riso. Por exemplo, tem comerciais que você lembra da piada e não lembra do produto. Se eu perguntar aquela comercial de cerveja que fala gelada, qual é a cerveja? A maioria das pessoas não sabe qual é a marca da cerveja. Não lembra. Eu tive que assistir o comercial de novo para poder responder essa pergunta. É da cerveja Sol. Quer dizer, a ideia, como ideia gelada, é muito legal. Mas o produto ficou em segundo plano. A mesma coisa eu julgo que é com emoção. Você pode trabalhar a emoção bem, mas não pode esquecer do produto. E não pode esquecer do benefício que esse produto proporciona. Porque as pessoas, isso não é teoria minha, é do Theodore Levitt, as pessoas compram benefícios, não compram produto.
Eu não compro óculos, eu compro uma visão melhor ou o status de ter um óculos Armani. Mas eu compro um benefício para mim. Agora, muitas vezes o cliente não entende essa subjetividade da propaganda. A propaganda, às vezes, precisa ser ela precisa ser simples, ela precisa carregar a dose de emoção, na maior parte das vezes, mas é difícil você vender a ideia para o cliente, porque ele não percebe esse conceito. Como é que você faz? Eu já fiz algumas coisas que não recomendo que façam, mas uma vez um cliente começou a mexer muito no layout das coisas. Aí eu cheguei para ele e falei assim, você sabe o que é um camelo? Ele falou assim, pô, um camelo é um camelo. Eu falei, não, um camelo é um cavalo. Aí o cliente começou a mexer no layout e virou um camelo. E rimos. E ele nunca mais mexeu no layout. Nós ainda somos muito movidos pela opinião pessoal. O que trata da publicidade, todo mundo dá palpite, né? Todo mundo diz, tá bom, tá ruim, sem compreender o que tem por trás daquele anúncio, daquele comercial. E nada contra os autodidatas. Alex Pericinoto, por exemplo, é um exemplo do autodidata de sucesso, né? A maioria dos empresários não entende nada de marketing. Confunde marketing com departamento comercial ou confunde marketing com comunicação. Acha que marketing é só publicidade e nada mais. Então, eu, por exemplo, não me considero, embora trabalhe na área de consultoria e trabalhe também um pouquinho na área de marketing, eu não me considero especialista em marketing. Eu não quero saber de custo, formatação de preço, estoque, logística, transporte. Não é a minha área é comunicação. Então, eu digo, eu dou consultoria na área de comunicação, de planejamento de comunicação, que é o meu forte. Meu forte não é a criação, então eu tento não trabalhar na área criativa, embora já tenha feito algumas coisas. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você disse que o teu forte não seria a parte criativa, seria mais a parte do planejamento da comunicação. Eu tenho muita facilidade. Eu leio muito. Eu estudo o tempo inteiro e eu sei que eu nunca vou saber tudo, mas a gente vai tentando aprender. Um cliente me pediu um projeto para a internet, para o marketing dele na web, que na verdade é a comunicação dele na web. Eu fiquei 2 meses estudando como funciona a comunicação na web, para conseguir uma forma mais interativa de comunicação, porque a maioria dos sites são monólogos. Se a gente perceber, a maioria dos sites são monólogos. A empresa diz o que quer dizer, se você gostou, gostou, se não gostou, paciência. E a gente tem que mudar esse conceito. Lendo alguns desses livros, eu cheguei à conclusão que a gente tinha que tornar o site uma peça interativa. O consumidor vai construir um relacionamento com a gente se a gente der a oportunidade dele falar e responder a ele. Então, essa é uma coisa, por exemplo, que eu estou aprendendo agora. Eu vou pedir para você analisar o meu site. Tá bom. Você falou, eu quero trazer a conversa e a análise sempre aqui para o nosso Curitiba, para o nosso campo e tal. E você diz que aí que você vai e pesquisa, ver o que o cliente diz e o que quer dizer. Há aquela história de que se alguma coisa der certo em Curitiba, dá certo no Brasil. Isso é verdade ou qual é a conversa que você deve dar aos curitibanos? Eu acho que isso já foi verdade. Talvez seja um mito. Não tenho uma resposta definitiva para isso. Se faz ainda muita pesquisa em Curitiba, em Campinas, em outras cidades, mas Curitiba cresceu muito, mudou muito o perfil de Curitiba. Hoje, a maior parte das pessoas que moram em Curitiba não nasceram aqui. Eu acho que mudou muito. Mudou muito. Por exemplo, recentemente, semana retrasada, a Gazeta do Povo divulgou uma pesquisa sobre o comportamento do consumidor da Grande Curitiba. Divulgou só uma parte pequena. Só 20% dos curitibanos costumam fazer compra em shopping. O que está errado? Provavelmente a comunicação do shopping center está errada, esteja focada só na classe AB. Ou será que de repente não está certa, eu vi esses dados também, não estaria então a divulgação feita pelas lojas de rua, não estaria melhor do que a dos shoppings? Bom, o curitibano é difícil falar, o curitibano mas as pessoas que moram em Curitiba acabam virando meio mão de vaca.
Muito. Né? Tanto que a última grande capital que o McDonald's entrou foi Curitiba, porque ela tinha que competir com Santa Felicidade. Lá por R$18 você come uma infinidade de polenta, frango, massa, salada, e com R$18 você come 2 sanduichinhos, né? No McDonald's. Eu penso que está mudando muito, Curitiba cresceu muito. Então, como referência, para pesquisa, eu acho que talvez não seja mais. Não tenho certeza disso. Pesquisa, de repente, não estaria mostrando que o curitibano prefere fazer o footing na Rua das Flores do que no shopping? Não, pelo que eu deduzi da pesquisa, tem dois fatores que eu julgo fundamentais. Primeiro, fator preço. Eu falei do mão de vaca, o preço da loja de rua é menor que o preço da loja de shopping. Então, quase 50% preferem, perto de 50%, preferem comprar nas ruas do centro. Eu acho, João, e 20% a loja de bairro. Curitiba não se acostumou ainda com um fenômeno urbano que é a periferia. Curitiba não tinha periferia até 30 anos atrás, você tinha bairros. Né? E não estava acostumado a lidar com periferia. O Rio de Janeiro tem periferia há 100 anos, São Paulo tem periferia há 100 anos, nós começamos a ter periferia agora. E muitas dessas compras são feitas na periferia. Na vizinhança. Tanto que o primeiro fator de decisão para ir ao supermercado é a proximidade. O segundo pode ser preço, mas o primeiro é a proximidade. E voltando ao assunto do shopping, eu penso, e já defendi isso ardorosamente, mas sem sucesso, que a comunicação do shopping center é feita para a classe AB só. Eles desconsideram a classe C, e a classe C é mais de 50% da população. Isso é uma confusão que os nossos amigos publicitários fazem no Brasil inteiro. Não sabem a linguagem da classe C ainda, né? Acabaram de abrir uma agência chamada Bairro, em São Paulo, especializada na classe C. Um dos livros que eu estou lendo agora é justamente o marketing para a classe C. Mudando totalmente aí, e essa tua outra paixão da gastronomia? Pô, eu nasci num restaurante, né? Então eu gosto de comer bem, e quem gosta de comer bem geralmente aprende a fazer alguma coisa. E eu aprendi a cozinhar no restaurante. Meu pai às vezes não estava legal, estava doente, ou viajava de férias. E eu com 18 anos, 19 anos, chegava a tocar o restaurante, a cozinha do restaurante, com auxiliares e tal, fazendo diversos pratos. E faço alguns pratos diferenciados, assim, que têm sido elogiados, como uma jambalaya, que é um prato de New Orleans, uma comida malaia. São vários pratos de comida malaia que eu aprendi vendo televisão. Só que eu vi na televisão e no dia seguinte fui pro fogão e fiz. Então, quando você faz, você aprende, né? Então você tem uma paixão que é o Atlético, uma paixão por Curitiba, uma paixão por gastronomia. Por publicidade. Publicidade. Qual a tua maior paixão? Publicidade ou jornalismo? A minha maior paixão é a minha família. Ele mudou. Né? Não, a minha maior paixão. Senão eu vou apanhar em casa. Eu sou casado há 33 anos com a Eliane, que é uma mulher maravilhosa. Nós nunca discutimos. São 31 anos de casado. Nunca discutimos, nunca um faltou com respeito com o outro, nunca dormimos de bico. Parece incrível, mas é uma relação perfeita. Então, eu, graças a Deus, tenho encontrado a mulher que eu tenho. E tenho 2 filhos. A minha família é muito importante para mim. Pela ordem, o segundo fator é o Atlético. Depois vem a publicidade e a gastronomia. Eu sou muito atleticano, vocês não imaginam quando. O Atlético perdeu um dia desses aí, a partida pro J. Malucelli. Eu fui na loja e comprei uma camisa para minha filha. Aí o dono da loja falou, pô, mas nós perdemos. Eu falei, mas é nessa hora que você mostra que você ama teu time, né? Eu ando com escudo todo dia, irmão. Eu tive a oportunidade de trabalhar com um grande jornalista chamado João Saldanha, na revista Manchete. E o João Saldanha morou em Curitiba. Morou em Curitiba. E influenciado por um tio, né, que era atleticano doente nos anos 30, ele cunhou uma frase que era da época e o pessoal ainda fala, né, que esse é o Atlético. E ele publicou isso na sua coluna inúmeras vezes. O Atlético Paranaense é o único time que nunca perde, né? Ele ganha, empata ou é roubado. Ou é roubado. Então, quer dizer, Não, tem vezes que joga mal também. Mas isso faz parte, né? Ninguém é 100% todos os dias, né?
Esse curitibano típico, ele é mais atleticano ou é mais coxa? Hoje a maioria é atleticana. Maior atleticano. Porque nos últimos 13, 14 anos o Atlético foi o time que mais títulos conquistou, foi campeão brasileiro, foi vice-campeão da Libertadores. Isso trouxe muitos torcedores para o Atlético. Funcionou bem a comunicação, né? Funcionou. Acho que é um exemplo assim, bem claro. Mas ainda é falha. Eu acho que os clubes de futebol do Brasil trabalham muito mal as crianças, muito mal. Não basta ter escolinha. A criança tem que ir no jogo, a criança tem que sentir emoção. Os clubes de futebol trabalham muito mal a emoção. Pô, não é pague 50 por mês e assista todos os jogos do Atlético. Desfrute dessa emoção, dessa paixão. A paixão com você fica maior, sei lá. Trabalhar a emoção no futebol é muito pouco o que fazem aqui. Mas eu não quero dar um testemunhal a respeito disso e envolve você. Com certeza, nos anos 90, final dos anos 80, 90, você tinha um cliente na agência, eu sei porque eu na época até fiz a entrevista e a matéria, que distribuía jogos de camisa de cores diferentes do Paraná Clube. E distribuía nas escolas, na periferia, dava para todo mundo 2 jogos, que era para a gurizada vestir a camisa azul ou vermelha ou a camisa branca. Quer dizer, e isso fazia despertar. Você tem dados ou sabe se isso é uma coisa que funcionou? Não sei. Mas eu lembro disso, né? Lembro. Mas eu te digo que, lendo o que fazem de marketing no futebol na Europa, principalmente na Europa, e o que fazem de marketing no basquete americano, nós estamos 100 anos atrás deles. João, mudando a bola para o outro lado do campo, no momento da tua carreira, algumas pessoas que influenciaram você teve grande admiração, assim, pode ser na área de futebol, de publicidade, quem você assim, putz, esse é o cara? A pessoa que mais me influenciou foi o David Ogilvy. Eu comungo com 99% também cozinheiro, né? Também cozinheiro, também gostava de rabada e de moussaka, que é um prato que também aprendi a fazer antes de ler que o Ogilvy gostava. É uma lasanha de berinjela com carne de carneiro moída e queijo. É maravilhosa. Grega, né? Pedi um dia no restaurante e era muito ruim. A de casa é melhor. A outra pessoa que me influenciou muito foi meu avô, pai da minha mãe. Me influenciou pelo exemplo e pelas frases que ele dizia sempre sobre ética, principalmente. Não faça para os outros aquilo que você não quer que façam para você. Essa, para mim, só essa frase resume o posicionamento de vida. Meu pai e minha mãe também, com certeza, foram muito importantes na minha vida. O Caldeira, na Gemini, foi uma pessoa muito importante. Ele abriu portas para... Apesar de ser um cara fechado, assim, parecia que ele Parece fechado, mas não é. É uma pessoa doce, muito querida. Só que quando tá brabo, tá brabo. Mas ele é uma pessoa muito legal. Muito legal. E o Luiz Augusto Cama, da Ogilvy, que era a madre superior daquele curso que eu disse que eu fiz na universidade. Gaúcho, não é? É um gaúcho especialista em planejamento. Ele traduziu o livro do David. Do David, que aliás é um pecado. Esse livro não existe no Brasil para comprar. A publicidade segundo o Ogilvy. Ele tem lá, ele me deu um recentemente. Mas é raro, porque a Ogilvy editou. Não tem livraria para comprar. Você tem que comprar a versão em inglês, Ogilvy On Advertising, que aliás até hoje é best-seller na Amazon.com. Isso está sendo usado nas escolas? Não. Eu não sei se você... Eu consegui para a biblioteca do Positivo 3 ou 4 exemplares. O que você sugeria de leitura para os teus alunos quando você dava aula? Uma montanha de livros. Eu obrigava a ler jornal. Eu fazia toda a aula um testezinho com 5 perguntas sobre o que tinha no Jornal do Dia. No começo era um show de zeros e de 2. Depois, no final do ano, já melhorou bastante. Mas, por exemplo, tem um livro muito legal que chama-se Erros de Marketing, que ensina, através do erro, os livros do Ogilvy, do Claude Hopkins, do Stanimir Vieira. São livros do James Webb Young. São livros que tem que ler. Agora, ele tem um texto chamado Como Escrever Textos Poderosos, e textos para rádio. Eu vejo que a rádio
um veículo que cresceu muito nos últimos anos, mas as publicidades não estão sabendo usar a rádio também. Não, a maioria... Elas são muito ruins. A maioria usa o áudio do comercial de TV e põe no rádio. E esquece que o rádio não tem imagem, né? A criação para rádio é uma dificuldade. Teria que ler o Deviog para saber como é que escreve para rádio. Tem. Tem um outro livro do Kenneth Roman, chama-se How to Advertise. Também não tem. Traduziram, ficou uma porcaria. Acabaram com o livro. Em inglês ele reeditou em 2002, eu acho. Ele reeditou e atualizou, colocando também a internet. Esse é um livro fundamental para ler. Ali fala o que tem, o que funciona e o que não funciona, para jornal, revista, internet, rádio, televisão. E, aliviando já um pouco a parte técnica também, aí, né, que a gente sabe que você é um poderoso nesse setor, mas e o que funciona e o que não funciona, as experiências. O que você já deu com o nariz na porta, o que você tentou e não deu, seja pelo mercado curitibano, e os amigos conhecem muito bem, porque você até hoje não contou direito, por que é que um determinado piloto te procurou para vender o macacão e você não deu o anúncio para ele ficou chorando na tua frente. Em primeiro lugar, você achou que ele não tinha futuro ou era muito caro o anúncio? Não, eu tenho uma filosofia de vida. Me violenta trabalhar para pessoas, produtos que eu não acredito. E você não acredita? Então não faço. Não. Posso ter errado, mas não acreditei na proposta. Eu já recusei clientes porque não confiava. Isso é curioso se você contar que é o piloto, né? Não vou falar. Não é o Ayrton Senna. Eu tive um erro semelhante com o Almir Klink. Com a primeira travessia dele, aquele barco, custaria $600 para pôr a marca do Bamerinos na popa do barco. E eu não acreditei que o barco está no museu. Estaria até hoje. Jota, para encerrar essa conversa, o que você gostaria de falar? Quais são suas considerações finais aí? Eu acho que o importante da vida profissional é você trabalhar com aquilo que você gosta. Se você não gosta da tua profissão, muda de profissão. Então a gente descobre se gosta ou não gosta de um trabalho justo quando começa a trabalhar com ele. Você não pode dizer que não gosta sem nunca ter experimentado, né? Tem gente que não come tal comida, tenho nojo. Experimenta, às vezes é muito bom. No trabalho é a mesma coisa. Eu acho que é uma violência você trabalhar por obrigação, só pelo dinheiro, ou numa coisa que não te agrada. Trabalhar com coisas que fazem bem e trabalhar com coisas que te fazem bem é quase tendo um orgasmo a cada job, a cada trabalho. Você se valoriza, você cresce, você se sente bem. E cada peça publicitária, cada campanha que vai para o ar, que você trabalhou, que te deu satisfação, é como um filho que você põe no mundo. O publicitário é muito vaidoso também, né? Porque o Shakespeare dizia, nossos elogios são nossos salários, né? E o publicitário vive atrás de elogio. Você é desse jeito, né? Não, claro que eu gosto de elogio, todo mundo gosta de elogio, mas eu me preocupo mais sinceramente, com o resultado, com o dar certo. Eu fico doente se eu faço uma coisa e dá errado. Eu sofro com erro. Claro que erro, já errei várias vezes, mas eu sofro muito com erro, eu não gosto de errar. Eu lembro de um caso, bem rapidinho, um amigo que era cliente meu, dono de uma concessionária de automóvel, que me liga às 9 horas da manhã e falou assim, Jota, esse teu anúncio é uma merda. Eu falei, não tinha nada errado no anúncio. Aí eu fui pesquisar e liguei para ele mais tarde e falei assim, olha, a tua concessionária que é uma merda, você me deu um preço R$3.000 mais caro que todos os teus concorrentes. Teus concorrentes estão vendendo adoidado. Daí ele pediu desculpas e arrumou o anúncio no dia seguinte e passou a vender. Ele me forneceu um preço equivocado. Não é meu trabalho formatar o preço dele, mas era um anúncio de oferta e ele fez uma oferta inadequada. O erro, às vezes, não é culpa do publicitário, mas o publicitário erra muito, justamente por causa do ego e da vaidade de achar que ele está sempre certo. Eu gostaria, então, das suas considerações finais sobre a avaliação desse encontro e tudo mais. Bom, eu quero agradecer a oportunidade e dizer que esse programa deveria durar umas 4 horas, para a gente poder falar mais. Mas foi muito bom. Espero que seja útil para quem assistir.
E se quiserem gravar o capítulo 2, a volta, o retorno, A vingança. Rambo 3, a vingança, estou à disposição. Muito obrigado.